Warren Buffett, considerado o maior investidor de todos os tempos, chama esse livro de o maior livro sobre investimentos já escrito. O Investidor Inteligente foi escrito por Benjamin Graham, considerado o pai do Value Investing e que também foi professor e mentor do Warren Buffett. Neste vídeo, apresentarei a você os 5 principais tópicos abordados pelo autor deste livro, que é considerado até hoje a Bíblia dos investimentos. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre o livro O Investidor Inteligente. Ponto número 1. Investimento versus especulação. O primeiro ponto principal abordado pelo livro é a diferença entre investimento e especulação, além da importância de ser um investidor ao invés de ser um especulador. Graham define investimento como qualquer aquisição feita através de uma análise completa de um ativo que lhe garanta a segurança do valor investido somado a um retorno adequado. Qualquer aquisição de um ativo feita de outra forma seria considerada uma especulação. Para o autor, o ato de investir consiste em 3 princípios básicos. Primeiro, uma análise completa dos fundamentos do ativo em que você quer investir. Segundo, proteger a si mesmo de perdas através da diversificação de ativos, não colocando todos os ovos numa mesma cesta. E por último, 3. Nunca procure por lucros malucos que te deixará rico da noite para o dia. Sempre foque em lucros seguros e consistentes. E isso faz todo sentido até hoje. Basta olhar esse estudo recém-publicado pela FGV, o qual atesta que mais de 90% das pessoas que tentam viver de day trade têm prejuízos na bolsa de valores. Ponto número 2. Conheça o seu mercado. Imagine que você tenha comprado um lote de ações de uma empresa por R$1.000. Então um certo senhor chamado mercado, conhecido pelo seu temperamento bipolar, constantemente vai à sua casa e opina sobre o valor do seu lote de ações e frequentemente tenta comprá-lo ou oferece a você novos lotes de ações da mesma ou de outras companhias. Às vezes, a opinião do seu mercado sobre o preço de suas ações parece ser exagerada, outras vezes ele parece subestimá-la. Digamos que em uma conversa recente, o senhor mercado estimou que o valor do seu lote de ações da empresa X que você adquiriu por R$1.000 valeria naquele dia apenas R$500. Apesar disso, você sabe que as vendas e a lucratividade dessa empresa desde que você a comprou continuou crescendo consistentemente. Deveria você então considerar o que o seu mercado está falando sobre o preço de suas ações? Com certeza não. Um dos principais pontos defendidos por Graham é o de que as ações não são apenas um ticker ou um código numa tela cujos preços se movimentam aleatoriamente. Uma ação é uma parcela de uma companhia, um certificado que atesta que você é o dono daquela empresa. E pelo fato de seu mercado raramente ser racional, o valor intrínseco de sua ação nem sempre será o mesmo valor que o mercado estará disposto a pagar por ela. De fato, os valores estipulados pelo mercado quase sempre estão subvalorizados ou supervalorizados, variando sempre de acordo com o humor do seu mercado, podendo ele estar muito pessimista ou muito otimista. Graham adverte que você só deve investir em um ativo se você se sentir confortável o suficiente para segurar esse ativo por um longo prazo, sem ligar para as flutuações de humor do seu mercado e, consequentemente, para as variações de preços que ocorrerão com o seu ativo. O seu mercado apresenta uma grande chance de ganhar dinheiro para aqueles que têm uma cabeça fria, porque ele jamais irá te forçar a fechar negócio. Ele apenas irá te apresentar a oportunidade de fechar o negócio com ele. Fica a seu critério aceitar ou não. Ao invés de se preocupar com as oscilações de humor do seu mercado, você deve sempre se aproveitar para vender ativos para ele quando ele lhe oferecer um preço que está exageradamente alto e da mesma forma aproveitar para comprar ativos dele sempre que ele lhe oferecer preços ridiculamente baixos. Ponto número 3. Como investir como investidor defensivo. Existem 2 tipos de investidores segundo Graham, os investidores defensivos e os investidores empreendedores. É válido ressaltar que ele faz a distinção dos 2 tipos de investidores de acordo com o nível de passividade ao gerir a sua carteira de investimentos e não de acordo com o nível de risco que cada investidor está disposto a correr. Outro ponto importante é que não necessariamente um será melhor do que o outro. A maioria das pessoas se adequam melhor ao tipo de investidor defensivo, já que o tempo dedicado por eles ao investir geralmente é limitado. O investidor defensivo deve criar uma carteira com um misto entre ativos de renda variável, como ações de grandes empresas já consolidadas no mercado, e ativos de renda fixa de maior segurança, como títulos públicos, nunca permitindo que a proporção de um desses ativos na sua carteira seja superior a 75% ou inferior a 25%. Para a composição da sua carteira, o investidor defensivo deverá prestar atenção nos 7 itens a seguir. Item número 1. Diversificação de empresas. De 10 a 30 empresas é o aconselhável, sempre prestando atenção se você não está se concentrando em um único setor. Item número 2. Grandes companhias. Você deve investir em empresas grandes e consolidadas que possuam boas vantagens comparativas. Item número 3. Finanças conservadoras. Procure por empresas com bons indicadores, cujos balanços mostrem uma empresa saudável e pouco endividada. 4. Altos dividendos. Busque por empresas que tenham um histórico de serem boas pagadoras de dividendos. 5. Sem prejuízos. Invista em empresas que possuam um histórico de lucros constantes e crescentes, que não tenham sofrido prejuízo pelo menos nos últimos 10 anos. 6. Patrimônio crescente. Busque por empresas cujo histórico de patrimônio líquido seja sempre crescente.
7. Procure por ativos baratos. Procure sempre por ações cujo preço de mercado esteja subvalorizado em relação ao seu valor intrínseco. Uma das principais alternativas dada pelo autor do livro para investidores defensivos montarem a sua carteira sem precisar quebrar a cabeça com a escolha das melhores ações é a compra de fundos de índice ou ETFs, como são mais conhecidos. ETFs nada mais são do que fundos de investimentos listados em bolsas que geralmente replicam o desempenho de um índice. Aqui no Brasil, por exemplo, temos os ETFs BOVA11 e BOV11, que replicam o desempenho do famoso índice Bovespa, que mede o desempenho dos ativos brasileiros na Bolsa de Valores e que todo dia aparece no jornal. Sua vantagem consiste não só apenas no fato de que você economizará tempo na escolha das ações que irão compor sua carteira, mas também pela certeza de que você estará sempre dentro do desempenho médio do mercado, o que não é algo fácil de se superar, ao contrário do que muitos pensam. Entretanto, se você não se satisfaz em se manter dentro da média e quer superar o mercado, então você se interessará pelo ponto número 4 desse vídeo. Ponto número 4. Como investir como um investidor empreendedor. Ser um investidor empreendedor e bater o mercado irá demandar muito mais de você, pois isso requer paciência, disciplina, muita vontade de aprender, além de um bom tempo disponível. A maioria dos investidores não se encaixa nesse perfil, e estando nele, é muito mais fácil de você se tornar vítima das cotações de preços do seu mercado. E já que os lucros que as companhias podem receber são finitos, o preço que o investidor inteligente deve estar disposto a pagar por um ativo também o deve ser. O preço é um fator extremamente importante para o investidor inteligente. Assim como o mercado costuma supervalorizar companhias que apresentam uma taxa de crescimento rápida, da mesma forma ele também tende a subvalorizar excessivamente aqueles que não apresentam um crescimento satisfatório. Graham sugere um método de escolha de ações para investidor empreendedor bastante semelhante ao do investidor defensivo, com a diferença de que os critérios de avaliação dos ativos são bem mais frouxos, permitindo ao investidor empreendedor considerar um maior número de empresas, sem quaisquer restrições em relação ao tamanho dessas empresas e com a diversificação ainda sendo necessária, mas o número de companhias que você deve deter não é fixado. Ponto número 5. Tenha uma margem de segurança. Existe um risco que, por mais cuidadoso que você seja, jamais será eliminado: o risco de você estar errado. Entretanto, você pode minimizar esse risco. Para fazer isso, você deve insistir que todo investimento seu tenha uma margem de segurança. Como mencionado anteriormente, o preço e o valor de uma companhia nem sempre serão os mesmos. Aliás, raramente o é. Para Graham, quando o preço de um ativo está abaixo de 2/3 de seu valor intrínseco, então o investidor encontrou uma empresa com uma margem de segurança suficiente para se investir. Dessa forma, você nunca deverá investir em uma empresa cujo valor você acredita que seja R$30, mas o seu preço de mercado já esteja próximo ou superior a este valor, como por exemplo nesse caso, R$29. Entretanto, pode ocorrer de o seu valuation estar errado. Por esse motivo, você deve ampliar a segurança de sua carteira, aumentando a sua diversificação de ativos. E esses são os 5 pontos principais do livro. Caso você tenha se interessado, deixarei o link do livro nos comentários. Ao comprar o livro por este link, você estará ajudando o nosso canal a se tornar cada vez maior. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em respondê-lo. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.